Fala, galera! Beleza? Hoje, você que não sabe absolutamente nada de gráfico, vai começar a entender um pouco sobre esse universo espetacular da análise gráfica. Prazer, para quem não me conhece, sou Rodrigo Padilha, sou investidor, professor e trader há muitos anos aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, e o objetivo desse canal é trazer conhecimento para você poder construir a sua liberdade financeira, beleza? Bem, vamos direto ao ponto. Hoje eu quero mostrar para vocês conhecimento básico de análise gráfica. Por onde começar a análise gráfica, Padilha? Eu sou um zero à esquerda em análise gráfica, nunca vi esse negócio. Bem, primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte: ninguém nasceu sabendo, ok? Eu vim do direito. Eu tenho uma história de muitos e muitos e muitos anos no direito. Fui professor, advogado, palestrante, enfim, rodava o Brasil inteiro dando aula igual um louco. E mesmo assim eu encontrei um tempinho para estudar. No avião, no hotel, ou entre uma aula e outra, eu lia, né, sobre análise gráfica e eu tentava aplicar isso na prática lá no Brasil já. E aí qual é o negócio? Se você se der essa oportunidade de dar, cara, meia horinha por dia, 20 minutos por dia, 10 minutos por dia, o tempo que você puder, para começar a entender melhor esse universo, você daqui a um tempo vai estar voando em análise gráfica, você vai estar realmente começando a construir o seu caminho para a liberdade financeira. O grande ponto que você tem que entender é, gráfico, cara, é como qualquer outra linguagem. Você aprende inglês, aprende mandarim, aprende português e você tem que aprender gráfico. Cara, gráfico é uma linguagem universal, ok? Ou seja, o gráfico que você está vendo aqui se aplica para gráfico no Brasil, gráfico nos Estados Unidos, gráfico na China, no Japão, em Portugal, no Canadá, aonde você quiser. Candle é igual em todo lugar, o movimento do gráfico é igual em todo lugar, ok? Então o que você vai estar aprendendo aqui, que você vai estar olhando aqui, é uma linguagem efetivamente universal, beleza? Então, primeiro ponto, todo mundo começa do zero, ninguém aprendeu sabendo. Segundo ponto, cara, é uma linguagem universal. Terceiro ponto, você não precisa saber nada de matemática. Eu sou de humanas. Eu sou horrível de matemática. Quem me salva na matemática é a tabela Excel e a calculadora do celular. Fora isso, sou um zero à esquerda. E mesmo assim eu tenho meus resultados espetaculares nos trades. Por quê? Porque não precisa de matemática. Se precisasse, eu estava ferrado. Beleza? Bem, vamos para o primeiro passo. Eu quero mostrar para você o que é um candle. Por quê? Vamos lá. Cara, você quando olha análise gráfica, você olha isso aqui, ó. Aí você fala, cara, não estou entendendo nada. O que é isso aqui, Padilha, que você está olhando? Gente, isso aqui são os candles. Cada barrinha dessa aqui é um candle, ok? Esses aqui especificamente são candles de 1 minuto, porque aqui em cima ó, tem um M, tá vendo? Um M. Ou seja, demora 1 minuto para formar cada candle desse. É só você olhar aqui do lado, ó. Aumenta aí sua tela no computador para você ver. Aqui, ó, por exemplo, tá faltando 30 segundos para fechar essa barrinha, tá? Então isso é o tempo que está faltando para fechar essa barra. Se eu botar aqui, esses candles agora demoram 5 minutos para ser formados. Se eu botar isso aqui, esses candles demoram 1 dia para ser formado. Olha aqui, ó, tá quase fechando o mercado. Falta 42 minutos e 10 segundos para fechar esse candle. Ou seja, demora 1 dia para ser formado. E por aí vai. Ou seja, essas barrinhas, elas têm tempo específico que você determina quando clica aqui, ó, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Quanto tempo demora para formar essa barra? Você que determina. Beleza? Eu opero muito em candle em gráfico de 1 minuto, que é esse aqui. Beleza? Aí vamos lá. Padilha, o que diferencia essas barrinhas, ou chamados candles, verdes dos vermelhos? É o seguinte, o candle verde, deixa eu tirar ele da tela para você não ficar perdendo foco. O candle verde, deixa eu botar ele verde também, que eu quero ele bonitão para você poder ficar entendendo. O candle verde, ele começa fechado e aí ele vai abrindo para cima. Ou seja, ele começa aqui e vai subindo, 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 subindo e fecha aqui. Certo? Então isso é um candle verde. Ou seja, o candle verde é um candle. Deixa eu diminuir um pouquinho esse candle, gente, para dar espaço para eu botar o vermelho também, né? Então, o candle verde é um candle que abriu aqui
é a abertura do candle, o preço de abertura, ok? E ele fechou aqui. Essa parte gordinha é o corpo do candle, ok? Esse é o fechamento. Beleza? Então nós temos a abertura do candle aqui embaixo, ele foi crescendo, crescendo, crescendo e fechou aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer de acordo com o preço. Vou chegar para cá para você poder enxergar. Você está vendo aqui 164,40? De novo, não dá para eu ampliar isso. Deixa eu ver se dá para ampliar. Não dá para eu ampliar isso, desculpa, gente. 164,40 é o preço que está aqui. Então esse candle foi aberto em 164,40. As pessoas foram comprando essa ação, que é do Facebook, no caso Meta, foi comprando, e esse candle parou em 166,60. Ou seja, as pessoas começaram a comprar em 164, comprando, quanto mais compra, aumenta o valor dele, e aí ele fechou lá em 166,60. É isso que quer dizer um candle. Esse é o corpo do candle. O que acontece às vezes é que os candles eles têm um pavio, também chamado de pavio ou vela, desculpa, pavio ou sombra. Aqui nos Estados Unidos chama de wick. Esse pavio significa dizer o seguinte: esse candle foi abrindo, chegou até aqui e voltou e fechou aqui. Ou seja, o que esse pavio mostra é que essa aqui foi a máxima do candle, ou seja, nesse período que eu determinei, seja 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, não interessa. Esse candle, nesse período que eu determinei, ele veio até aqui, voltou e fechou aqui. Tranquilo? Então, quando eu olho isso, eu sei que esse candle abriu aqui, fechou aqui e tem a máxima desse tempo aqui. E vice-versa, às vezes, deixa eu pegar o candle, não o pavio. Ó, às vezes esse candle abriu aqui, aí foi para baixo um pouquinho, reverteu, foi para baixo com os vendedores, né? A galera tá vendendo essa ação, vendendo, vai indo para baixo. Vendendo, e a galera começou a comprar. Compra. E foi até aqui. Quando ele, nesse período, vai para baixo e volta, ele também deixa um pavio aqui. Essa é a mínima daquele candle. Então, essa é a mínima daquele candle. E então nós temos o preço de abertura no candle, o preço de fechamento do candle, a máxima do candle e a mínima do candle. Beleza? Padilha, qual é a diferença desse para o candle vermelho? É só você pensar o seguinte. Vou mudar a cor aqui direitinho também para ficar todo mundo bonitinho na mesma página. O candle abre aqui e a galera começa a vender. Vende, ou seja, começa a vender, o preço começa a cair, a galera começa a vender e o preço cair. E ele fecha aqui. Significa dizer o quê? Quando a gente está falando do candle vermelho, ele abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. Então, esse aqui é o preço de abertura. Ok? E esse aqui é o preço de fechamento. E da mesma forma, ele tem pavio. Se ele... Pavio é vermelhinho. Vou botar um pavio vermelhinho aqui para você ver. Então, assim, se ele, cara, abriu aqui, esticou, voltou e fechou aqui, significa dizer o quê? Que essa é a máxima do candle. E, se tiver um pavio para baixo, é a mínima do candle, tá? Então nós temos abertura, fechamento, máxima e mínima igual a esse candle aqui. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês no mundo real. Como vocês viram, o mercado está aberto, então eu vou mostrar para vocês o candle funcionando. Eu quero que vocês tenham paciência. Se quiser, tira um print aí que eu vou apagar esse gráfico aqui, esses desenhos, ok? Vou fechar, vou apagar. Pronto. Olha acontecer na vida real. Me dá 2 minutos que vocês vão ver isso acontecendo aqui, ó. Acabou de abrir esse candle, viu?
abriu aqui, ameaçou ir um pouquinho só para baixo. Olha o paviozinho para baixo, ameaçou ir para baixo e começou a subir, tá verde. Verde, caiu. Olha como ele deixa um pavio. Caiu, deixa um pavio. Olha, tá forçando para cima. Cai, deixa pavio. Pavio. Ó, os vendedores, quando os vendedores entram, ó, ficou vermelho por quê? Ficou vermelho porque o preço de abertura é um só. É esse aqui. Se ele fechar acima do preço de abertura, ele fica verde. Se ele fechar abaixo do preço de abertura, ele fica vermelho. Faltam 20 segundos para fechar esse candle. Vamos ver. A máxima desse candle foi aqui. Foi aqui. E a mínima desse candle foi aqui. Ele conta uma história. Todo candle conta uma história. Vamos ver. Ele parece que vai fechar ainda verde. Porque ele abriu aqui e vai fechar aqui. Fechou. Fechou aqui. Mas olha o outro. Abriu e começou a cair. Então ele fica vermelho. Fez a mínima, inverteu e está jogando para cima. Você repara, olhando o candle, que é muito simples de você reparar. Esse novo candle, o preço de abertura é aqui, a mínima é aqui e a máxima até agora é aqui. Ele ainda pode fazer novas máximas, tá? A máxima é aqui. O preço de fechamento tem que esperar fechar para você definir. Conseguiu entender? Olha aí o candle funcionando na prática, na vida real. É isso. Eu opero todo dia ao vivo com meus alunos, com os assinantes lá da sala de Trade Maverick. E eles veem isso, né, todos os dias eu mostrando essas coisas para eles. Beleza? Então, o candle, nós já vimos como funciona, né? E outra coisa agora que eu quero mostrar para vocês, já que hoje é a ideia de estabelecer a parte geral aí, né, só uma visão geral, eu quero que você repare o seguinte. Você repara, vamos pegar aqui, vamos mudar um pouco, vou botar qual? A Apple. A Apple a galera gosta também, né? Apple. Mudar um pouquinho, eu jogo qualquer uma só para vocês verem que não é historinha realmente assim. Eu quero que vocês reparem que o preço, né, o candle, o gráfico, ele nunca sobe em linha reta. Reparou? Ele sobe, respira, sobe, respira, sobe, respira e sobe. Não é isso? Ele não sobe em linha reta. Deixa eu botar um tempo gráfico maior, fica legal para vocês visualizarem. Olha aqui, ó. Subiu, respirou, subiu, respirou, subiu, respirou e subiu. Isso é chamado de estrutura, ou seja, ele sobe, respira, sobe, respira, sobe, respira, sobe. O que significa dizer isso? Sempre que o gráfico estiver fazendo topos, isso é um topo, não é? É um topo, fez tipo um topo de uma montanha. Sempre que ele faz topo para o alto, ou seja, um topo maior do que o outro, ó, o topo seguinte é maior que o anterior. O topo seguinte é maior que o anterior. Sempre que ele fizer topos ascendentes, significa dizer que nós estamos numa tendência de alta. Ok? E no caso de baixa, a gente olha os fundos. Ou seja, repara o fundo. Aqui é o topo. Esse é o fundo. Você repara que esse fundo é mais alto que esse. Ou seja, fundos descendentes. Ok? Nos Estados Unidos se chama de lower low. Aqui é higher high e aqui é lower low. Lower low. Então, assim, sempre que você faz topos ascendentes, nós estamos numa tendência de alta e nós procuramos comprar o ativo. E sempre que você vê os fundos descendentes, ou topos descendentes, nós estamos numa tendência de baixa e procuramos operar vendido. Ou seja, quando a gente opera acreditando na queda. Ok? Então, a mentalidade principal é essa. Se você vem aqui e você repara, olha aqui, esse topo aqui é do tamanho desse aqui, mesma altura. Mas esse aqui já é um pouquinho maior. Olha aqui como esse aqui é um pouquinho maior. Se eu fizer uma linha aqui, ó, você está vendo que esse aqui já é um pouquinho maior que esse. Então significa dizer que nós estamos numa tendência de alta.
O que eu vou procurar fazer? Comprar para ganhar dinheiro. E aí você vê que o topo foi maior. Percebeu? Então, topos ascendentes, você compra. Olha aqui, topo, depois um outro topo. É treinar olho, tá, gente? É treinar olho. Deixa eu apagar tudo para você visualizar. Olha aqui, se eu juntar tudo, olha como é que fica mais fácil você visualizar. Eu sei que de primeira não é, tá? Mas você se acostuma. Olha aqui, ó. Pegou aqui, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Aí essa aqui, ó, esse topo não foi maior. Esse topinho aqui foi menor que o anterior. Então o que acontece? Começa a fazer? Cair. Fundo menor que o anterior. Topo menor que o anterior. Fundo, topo. Esse fundo aqui já foi maior que esse. E começa a subir. Entendeu? Ou seja, repara que o mercado anda fazendo topos e fundos. Ele anda assim, ele dá 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente e 1 para trás. E ele sempre vai subindo. Por quê? Porque, subindo que eu digo, ele vai andando naquela direção. Porque ele sempre estica mais e retrai um pouco. Estica mais e retrai um pouco. Então, isso quando a gente vai fazer trade é muito importante você entender. Por quê? Porque às vezes você está num trade, você comprou, ele subiu. Quando ele começa a cair, você não precisa se livrar da ação desesperadamente. Por quê? Porque você sabe que ele provavelmente só vai até um certo ponto e vai voltar a subir. Só vai até um certo ponto e vai voltar a subir. Essa é a estrutura dos trades. Essa é a mentalidade dos trades, certo? Olha o que a Apple está fazendo hoje no intraday. Olha aqui, exatamente isso, ó, topo, fundo, topo maior que esse, fundo maior que esse. Aí você compra aqui, olha aqui, ó, ganharia essa alta aqui, entendeu? Então o jogo é esse, é você ficar entendendo. Topos maiores significa dizer o quê? Que o mercado está indo para cima. Topos menores, ou seja, descendentes, significa dizer que o mercado está indo para baixo. Às vezes você está olhando o gráfico muito perto assim, você fala, cara, eu não consigo enxergar se está indo para cima ou para baixo. Quando você está vendo muito perto assim, o que você tem que fazer é afastar o gráfico. Ou seja, fazer isso aqui. E no começo, se assim tiver muito difícil você conseguir entender se está indo para cima ou para baixo, se está fazendo topos ascendentes e descendentes, você pode fazer isso aqui, ó. Mudar para linha. Porque linha é mais fácil de você visualizar, tem menos ruído, né? Tem várias possibilidades. Você operar Renko, que é isso aqui, operar Heikin-Ashi, que é esse aqui, que são gráficos mais limpos, né? Eu opero com candles normais, que são esses aqui, mas enfim, você pode operar com Heikin-Ashi, candle. Eu vou falar sobre Heikin-Ashi, candle, linhas, como você opera esses, gráfico de barras e tal, se você quiser. Mas a ideia é essa, tá? Lembrando o seguinte, você só precisa se acostumar. O que você precisa para entender isso aqui é tempo de tela. Ou seja, quanto mais tempo você fica olhando para a tela, mais maturidade você ganha e mais fácil é para você entender isso. Você pode entrar nesse site aqui, ó, chamado TradingView. Esse aqui é o programa, tá? Essa versão é paga do TradingView, mas tem gratuita. TradingView. Deixa eu escrever aqui, se tiver pequeno, eu escrevo aqui para vocês, ó. TradingView.com. Ok? TradingView.com. Deixa eu aumentar isso aqui. Se estiver pequeno, não vai mais. Esse aqui é o máximo. TradingView.com. Cara, joga no seu computador TradingView.com, você já começa a olhar os gráficos e você começa a ver, enfim, candles, abertura, fechamento, estrutura de alta, estrutura de baixa, e você já começa a se acostumar. Esse é o primeiro passo que você tem que entender quando você quer entrar no mundo da análise gráfica, ok? Quer entender a análise gráfica. Eu faço isso há muitos e muitos anos, então para mim isso é muito suave. Eu bato o olho e já sei se o gráfico vai subir, vai cair, se ele vai explodir ou não, né? Hoje, por exemplo, enfim, na sala de trade, eu falei aqui que o gráfico ia, não sei se eu vou achar aqui para vocês, né? Olha lá, a galera tá imprimindo na sala de trade, ó, onde eu opero, ó, 60%. A gente opera opções lá, né? Eu falei lá, hoje vai explodir pro alto, tal. Falei e explodiu. Olha só que trade lindo. Olha só como é que, deixa eu ver se dá para ver aqui. Como é que subiu forte
depois que eu entrei nesse trade, eu avisei lá na sala de trade para todo mundo pegar o mesmo, ó como é que foi. Bonito o movimento. Eu falei aqui embaixo, ele explodiu para cima. Por quê? Porque você já está acostumado, você já viu isso 1000 vezes. O que está acontecendo aqui é só mais uma vez. Então, quanto mais, né, você vê, mais fácil fica. Como diz Charles Dow, né? Charles Dow é o criador da Dow Jones, por exemplo, do Wall Street Journal e etc. O Charles Dow tem a teoria de Dow, que tem várias máximas de mercado, de análise gráfica, e ele diz que o futuro repete o passado. Ou seja, tudo o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. Então você olha o gráfico, você entende como o gráfico funciona e ele se repete. Você fala, Padilha, mas como todo mundo sabe se o gráfico se repete, não é possível mudar? Não. Sabe por quê? Na sua primeira aula de gráfico eu vou te falar isso agora. Gráfico não é sobre preço. Gráfico é sobre comportamento humano. É ganância e medo. O que dirige o gráfico é a ganância e medo das pessoas. E desde que o mundo é mundo, as pessoas têm ganância e têm medo, e até hoje têm e vão ter no futuro. Então as pessoas compram e vendem com base na ganância, no medo, da emoção. E isso é que determina o mercado. Certo? Queria eu te falar que é 100% técnica das pessoas, mas as pessoas, elas operam por ganância e por medo. Por isso elas perdem dinheiro no mercado. Elas não operam com a técnica, elas operam por emoção, e aí perde dinheiro. Então, se você aprender a operar com razão, sem emoção, ou com a mínima emoção possível, controlando sua emoção, é impossível você controlar. Se atuar sem emoção é mentira, é impossível. O que você tem que fazer, na verdade, é controlar a sua emoção. Se você conseguir controlar a sua emoção, você vai embora ganhando dinheiro nesse mercado. Porque você consegue trabalhar a emoção das outras pessoas, você sabe o que elas estão vendo. Entendeu? E fica muito mais fácil você operar. Beleza? Bem, 20 minutos eu expliquei o que é candle, máximas, mínimas, abertura, fechamento, o site que vocês podem ver isso, estrutura de mercado, quando você compra, quando você vende, né? Óbvio, uma análise bem superficial, né? Porque eu não tenho a pretensão de ser completo aqui em 20 minutos explicando análise gráfica, né? Eu demorei anos para poder pegar tudo que eu sei, então óbvio que em 20 minutos vocês não vão conseguir ter todas as informações, mas o básico vocês têm aqui. E se vocês quiserem saber mais de análise gráfica, curte esse canal. Esse canal toda semana tem 2 vídeos novos, terça e quinta, sobre análise gráfica. Tô aqui para ajudar você a construir o seu caminho rumo à sua liberdade financeira. Beleza? Valeu, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!